Bom, ainda falando sobre a Anistia Internacional, a Anistia organiza uma petição online contra as execuções cometidas por policiais aqui no Rio de Janeiro. Como mostrou a matéria, o batalhão de Irajá, principalmente, onde 5 jovens aí foram mortos, foi o considerado mais violento do Rio. E hoje eu converso com o assessor de direitos humanos da Anistia Internacional, Alexandre Ciconello. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia. Muito se fala aí sobre a atitude dos policiais. Na opinião da Anistia e pelo que vocês vêm desenvolvendo em pesquisa, em estudos, tem se feito um padrão de atuação da polícia? A polícia sempre está matando ou são casos isolados? Há um padrão de atuação de um alto nível, de violência e de letalidade da polícia do Rio de Janeiro especificamente. Se a gente for comparar com outros estados no Brasil, proporcionalmente a polícia do Rio mata muito mais e também os policiais acabam morrendo numa lógica da guerra. Essa tem sido o foco, a prioridade da política de segurança pública e não a preservação de vidas. Então, a guerra às drogas, a guerra à criminalidade, o enfrentamento, principalmente voltado para comunidades pobres, para favelas. Então, essa lógica da guerra acaba desprotegendo o próprio policial, que não tem um treinamento adequado e é colocado numa operação policial em risco, coloca em risco os próprios moradores e também os suspeitos. Há uma lógica também da própria sociedade de que bandido bom é bandido morto. Essa frase, essa lógica faz com que também os moradores e faz com que os próprios policiais sejam colocados numa situação de muita violência e que não preserva vidas. A gente precisa romper com essa dinâmica. Também nós ouvimos muito falar que não há direitos humanos para o policial, mas há direitos humanos para os bandidos. O que você pensa a respeito disso? Direitos humanos é para todos. Todos têm o direito a uma vida digna. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de saúde, de educação e de ter uma vida sem violência. Primeiramente, o Estado tem que proteger os seus servidores, não pode colocar um policial em risco. A política de segurança pública deveria atuar com inteligência e não colocar o policial em risco em operações policiais desastradas, um policial sem treinamento muitas vezes, sob estresse e que coloque em risco a comunidade e também suspeitos. A gente não tem pena de morte no Brasil, A execução ela é inadmissível em qualquer caso. Se esses meninos, por exemplo, fossem realmente assaltantes, isso também não justificaria. A única coisa que justifica o uso da força letal por parte da polícia é a preservação da vida, ou do próprio policial, ou da vida de outras pessoas. Fora isso, o policial não pode usar a força letal para matar ninguém. Recentemente, até um major da Polícia Militar comentou que essas operações nas favelas, muitas vezes que acabam com vítimas inocentes ou não, são enxugar gelo. Você acredita que a própria polícia tem já percebido e tentado mudar, apesar de não ter sido capaz ainda? Eu acho que hoje a cúpula da Polícia Militar do Rio de Janeiro é uma cúpula bastante sensível a esse tema, que tem provocado algumas mudanças em alguns procedimentos que não era isso no passado. Hoje realmente a cúpula da Polícia Militar tem realmente uma percepção mais apurada e sofisticada desse tema, mas é preciso muitas mudanças não só do treinamento, do uso da força, o uso de fuzis em favelas. Que é uma característica do Rio de Janeiro, Exatamente. Um fuzil é uma arma que tem um alcance de 2 quilômetros. Tem um caso recente também de 2 pessoas que estavam numa moto com macaco hidráulico. O policial achou que o macaco hidráulico era uma arma e disparou um tiro de fuzil que matou as 2 pessoas ao mesmo tempo. Então tem uma série de questões que tem que ser mudadas, que não é só o policial da ponta, tem questões da política, do comando e de procedimentos que precisam ser alterados e melhorados. E por isso a Anistia Internacional, inclusive, está organizando uma petição online. Qual é o interesse com essa petição? A petição é contra as execuções na cidade do Rio de Janeiro. A gente vem documentando, só o ano passado foram 580 autos de resistência. Muitos desses autos de resistência que pressupõem um confronto, que o policial agiu em legítima defesa, na verdade são execuções. Nesse caso mesmo, os policiais tentaram, que foi um caso muito abominável, como até diz o governador. Os policiais tentaram colocar uma arma, você tenta justificar esse confronto para isso ser enquadrado como legítima defesa. No caso do menino Eduardo, a mãe dele, que falou há pouco, a Terezinha, o caso foi considerado pela Polícia Civil como legítima defesa. Um menino de 10 anos com o celular na mão que levou um tiro na cabeça na porta de casa. Então, realmente, o que a gente está pedindo é o fim das execuções, que haja uma política e uma posição muito firme do governador e da Secretaria de Segurança Pública contra essa política de confronto que coloca todos em risco. Muito obrigada. E é o que todos esperamos, não é? Uma polícia mais justa, com um trabalho digno para os próprios policiais e menos violência dentro das favelas.